formas de entender e viver a prática religiosa que vão criando essas denominações, né? E a dúvida popular sempre é essa: Umbanda, Candomblé e Quimbanda, né? Então, Quimbanda, você precisa entender a Quimbanda em solo africano, que é que vem do Quimbundo, que era o sacerdote, o curador, o cara que tinha um conhecimento mágico e medicinal nas tribos ali, no povoado, entende? E que tinha uma prática muito parecida com isso aqui, ó, do benzedor, do curandeiro, do rezador, lá na África. Mas criou-se com o tempo aqui um ritual que lembra Umbanda, mas não é bem a Umbanda, e que cultua um pouco o orixá e que trabalha essencialmente com Exu e Pombagira, e chama-se isso de Quimbanda. Essa Quimbanda é anterior propriamente à Umbanda que a gente conhece. Por isso gera muita confusão técnica, entende? Então, fica basicamente isso. O Candomblé tem o culto centrado no orixá e não necessariamente lida com espíritos humanos, incorporando tudo mais, mas não é uma regra absoluta. A Umbanda tem o culto ao orixá, mas ela se concentra essencialmente nas manifestações das entidades. O core é a mediunidade de fato. E a Quimbanda é assim meio parecida com a Umbanda, mas com mais foco no Exu e na Pombagira. Isso de uma forma muito simplificada, correndo o risco de ser apedrejado pelos pares. Entendi. Porque vai dizer que eu não me aprofundei e eu vou deixar agora para o meu irmão, pai Adriano, complementar. Não tem como a gente se aprofundar sem dar um baita de um rodízio, explicar a essência da religião. Fazer um relato breve. Eu falei aqui que eu, de criança, era uma criança um tanto problemática, que eu abraçava coisas que só eu via, né? Então eu faço essas minhas palavras também. Para mim não há diferença. Para os espíritos não há diferença. O que eu via num lugar eu via em outros. Bacana. Eu escolhi, eu optei pela linha teológica trazida por Pai Rubens justamente por causa disso, porque ela trazia coerência àquilo que eu via e ninguém explicava. Ninguém explicava por que uma manifestação de Mãe Iansã eu via tantas luzes e cores, e porque uma fazia um movimento com a mão ali em leque e a outra fazia um movimento assim. E não tinha aquela coisa de essa é a qualidade da Iansã, é o qualificador, enfim. Né? E na Umbanda nós não temos essa forma de ver. Minha mãe não tinha, né? E o trabalho do Pai Rubens trouxe isso. Espiritualmente falando, nós estamos falando da mesma coisa. Mas as religiões, elas criam a forma para nos organizar. Algumas pessoas se organizam melhor de um jeito e outras de outro. Na Umbanda, nós nos organizamos no coletivo. E eu ouvi isso de um mestre espiritual, né? Quando eu, na minha busca, questionei também. E ele deu o exemplo do altar no Candomblé, que é o Peji, que é o eixo central, né? Lá antigamente era a gameleira branca, em torno do qual se faz o xirê, ou a dança. Tradução literal de xirê é brincadeira, né? A dança circular. E cada elemento ali do culto de nação, do Candomblé, ele é tratado na sua individualidade. A sua coroa, a sua cabeça, ela é tratada no individual. E na Umbanda, nós somos tratados no coletivo. Então não há diferença no lado espiritual. A diferença no trato aqui no lado material. No ritual. No rito. Então, o nosso congá, o nosso altar, ele é plano. Todos estão voltados para ele. Certo. Nos candomblés, o congá, ele é o eixo. Todos giram em torno dele. Nos candomblés, nós somos tratados no individual. Né? Cada um é uma coroa. Na Umbanda, nós somos um coletivo. Por isso que nós podemos fazer na Umbanda... Rodrigo já foi? Ele não gostou do que falou, ele foi embora. Ele falou. Vem cá, Rodrigo, eu vou te benzer. E na Umbanda nós somos tratados nesse coletivo. Nós podemos fazer um banho de ervas para todos, sem distinção. Distinção de que você é filho de Oxóssi, você é filho de Xangô, eu sou filho de Ogum, a outra é filha de Iemanjá. Nós podemos tratar diferente. Aí o que tem que ficar claro, né, para a turma que está nos acompanhando, é que cada Umbanda é uma Umbanda.
né? Cada terreiro é um terreiro e dependendo da formação, da linha que essa pessoa segue, da sua origem, da sua história, o terreiro ele é formado por uma linha teológica, que é uma escolha. Nós olhamos para uma teologia de Umbanda, então você pode ser lá da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada, tem diversas linhas que explicam, né? Mas a linha doutrinária é a sua história, é o que você passou, é como você enxerga aquilo, como você vivencia aquilo, né? De uma forma mais superficial, mais visceral, enfim, cada um tem o seu. E não existe verdade absoluta. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, o jeito do Ventos de Aruanda trabalhar é o certo para mim, é o certo da minha porta para dentro, é o certo para as pessoas que por magnetismo se aproximam daquela casa, porque ali tem algo para aprender. As nossas casas de Umbanda, elas são, a grande maioria, casas transitórias. A maioria das pessoas vem, aprende o que é necessário e vão. Nós somos uma casa de formação. E eu sempre falo, eu não formo só para essa casa, eu formo para a Umbanda. Casa formação de médiuns e sacerdotes, de curimba, que é canto e toque. Na Umbanda a gente chama de curimba, de curimbeiro ou de ogã também, né? De herveiros, herveiro, de especialistas em uso ritualístico de ervas, de magos de magia divina, mas acima de tudo uma casa de formação de seres humanos um pouco mais conscientes, um pouco melhores do seu momento, da sua condição humana e conscientes da necessidade ou não de melhorar.